A Copa Verde está na sua fase mais decisiva, todos os jogos de ida das quartas de final já foram encerrados e teve time botando a mão na vaga já. Vamos ver como é que foram os 4 jogos dessas quartas de final da Copa Verde e o que a gente pode esperar para os jogos da volta que já são logo ali no final de semana. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, meu nome é Diogo Cunha, sou um cara apaixonado por futebol exatamente igual a você. Estamos falando aqui sobre Copa Verde e você sabe que aqui no canal a gente cobre todo o futebol brasileiro, então se você está me conhecendo agora, se inscreve, vê se você gosta das minhas análises, manda aí para os teus amigos, para os teus pais, parentes, porque o Torcedorismo é um canal novo e se você puder me apoiar se inscrevendo, deixando seu like, eu vou te agradecer demais e não vou esquecer desse apoio que vocês me dão agora no início, tá? Lá na frente isso tudo vai voltar pra você de alguma forma, tá? Sobre a Copa Verde, cara, é um campeonato de mata-mata, né? Que reúne ali times do Norte, Centro-Oeste, tem também no Espírito Santo ali, né? Pra pegar um pouco o Sudeste. E é um campeonato que dá vaga na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem, pra quem for campeão, né? Então, é um campeonato regional muito importante do nosso país. E estamos nas quartas de final, os primeiros jogos foram encerrados e a gente vai falar sobre eles agora. Primeiro jogo do Remo contra o Amazonas, tá? O Remo venceu o Amazonas por 2-1 e saiu na frente, venceu de virada, o Amazonas saiu na frente. Inclusive, antes do início desse jogo, a torcida do Remo fez uma festa sensacional, tá? Fez uma homenagem pro goleirão Vinícius, que deixou o time nesse ano, né? Um ídolo, tava há muitos anos no Fenômeno Azul, né? E, cara, o time fez ali um mosaico maravilhoso, tá? Muito bonito, eu vou botar a foto aí, se eu encontrar aqui na edição, vou botar pra você assistir esse mosaico aí que a torcida do Remo colocou em homenagem ao Vinícius, mas em relação ao jogo, cara, o jogo foi animado, os dois times estavam ali indo pra cima um do outro, trocação máxima, o Remo melhor, mais em cima, o Ribamar perdeu algumas chances, mas quem abriu o placar foi o Amazonas, logo ali no iniciozinho, né, 13 para 14 minutos, né, a defesa do Remo deu mole e o Ribamar aí. E o Patrick roubou a bola e quem fez o gol foi o Diego Torres, né? Foi o Diego Torres do Amazonas que fez esse gol aí. Depois que o Remo tomou esse gol, continuou melhor, tá? E foi pra cima, mesmo a temperatura do jogo baixou um pouquinho, né? Mas o Remo tava melhor e conseguiu empatar com Echaporã no finalzinho do jogo, ainda do primeiro tempo, ainda conseguiu virar com o Ribamar. Cara, podemos falar nesse vídeo aqui que Ribamar foi o grande nome desse jogo. Ele participou de várias ações ofensivas, perdeu um gol ou outro ali, mas ele foi o jogador mais perigoso do Remo, tá? O segundo tempo, cara, foi condicionado muito pela expulsão que rolou ali do próprio Echaporã, que tinha feito o primeiro gol. Ele tomou o segundo cartão amarelo, foi expulso e aí, meu irmão, o Remo se recuou, o Amazonas foi pra cima, pressionou de tudo quanto foi jeito, mas não conseguiu furar o gol ali do Marcelo Rangel, que, cara, grandes defesas que ele realizou, tá? Muitas defesas muito importantes. Mas nem o Jô conseguiu fazer gol no Remo ali nessas quartas de final e o Remo conseguiu levar a vantagem para o jogo de volta. No jogo de volta tem a vantagem do empate. Se o Amazonas vencer por 1-0 é pênalti, né? Ou um gol de diferença é pênalti, tá? Outra partida que rolou foi Brasiliense 1, Cuiabá 4 e esse aqui para mim já acabou, tá? Esse confronto para mim já acabou. Foi ali na boca do Jacaré, na casa do Brasiliense e para mim praticamente acabou porque... Eu vou falar praticamente porque futebol é osso, tá? Já vi coisas bizarras, viradas históricas, mas o Cuiabá, cara, não deu chances pro Brasiliense, tá? O Jonathan Cafu marcou 2 gols e deu uma assistência, grande nome dessa partida. Na reta final ali do jogo, o Brasiliense ainda conseguiu diminuir, que tava 4-0, diminuiu para 4-1, mas, cara, agora o Cuiabá jogando em casa pode perder por até 2 gols de diferença que passa para as semifinais. Tivemos também um clássico absurdo, inclusive obrigado à torcida do Vila, outras torcidas me marcaram aí também, torcida do Paysandu, né, torcida do Remo, torcida do Amazonas me marca demais também, torcida do Goiás também, mas a rapaziada aí que me marcou no Instagram, nos stories aí, nessa rodada da Copa Verde, muito obrigado aí, continue me marcando que eu vou sempre repostar os stories de todo mundo que me marcar. Mas falando de Vila Nova 1, Goiás 0, cara... Vila Nova fez uma coisa que eu sou muito contra, venho falando sobre isso aqui no canal, demitiu Igor Magalhães ali depois da derrota na semifinal para a Aparecidense, né, na semifinal do Goiano. Demitiu e trouxe o Márcio Fernandes pro lugar dele. E, cara, é isso que eu falo, cara. Às vezes, nós, torcedores, né,
a gente fica pedindo demissão de um técnico. Tem gente na torcida do Fluminense, que é o time que eu torço, pedindo a demissão do Fernando Diniz. Mas as pessoas, às vezes, eu penso assim, cara, tu não para pra pensar. Tipo assim, vai demitir esse cara que tá no meu time. Tá ruim com ele. Pior sem ele, às vezes, cara. Vai trazer quem? Vai trazer quem? Por exemplo, se o Fluminense demite Fernando Diniz, vai trazer quem? Então, nesse caso, cara, eu deixaria o Igor Magalhães... Se era pra trazer Márcio Fernandes, eu deixaria o Igor Magalhães, tá? Coloca aqui se você discorda de mim, torcedor colorado. Ele pode até fazer um bom trabalho, o Márcio Fernandes. Ele tem capacidade disso, mas, cara... ele, inclusive, já tem história no Vila, né? Foi bicampeão da Série C, já ganhou... Foi 2015, 2020, se eu não me engano, ganhou a Série C com o Vila Nova. Mas, cara, ele vem de trabalhos ruins nas últimas temporadas. Ele tava no Santo André, no Campeonato Paulista, e foi rebaixado no Campeonato Paulista com uma... Cara, o Santo André não apresentava nada nesse campeonato, nenhuma variação tática, enfim. Mas o Márcio Fernandes estreou, e estreou bem, estreou da melhor maneira possível, que é vencendo um clássico num mata-mata, né? Então... tenho que tirar meu chapéu porque ele pelo menos conseguiu a vitória. Num primeiro momento ele não mudou muito o que vinha sendo o time do Igor Magalhães. Fez certo, na minha opinião, porque acabou de chegar, não tem muito o que fazer. Manteve o trabalho que vinha sendo efetuado. E o Alisson no primeiro tempo foi ele que fez o gol da vitória no Clássico. Esse jogo foi no Oba, na casa do Vila, que inclusive tirou a invencibilidade do Goiás. O Esmeraldino não tinha perdido para ninguém nessa temporada. Era o último invicto ali que disputa a Série B nesse ano. Caiu. E, cara, assim, não foi um jogo muito bom, tá? Falando um pouco do jogo, não teve muitas chances, nem de Goiás, nem de Vila Nova. O Goiás foi um pouquinho melhor nas ações ofensivas ali, mas quem fez o gol foi o Vila Nova. No segundo tempo, o Goiás até foi pra cima, teve mais a iniciativa do jogo, precisava do placar, né? Tava atrás, mas não conseguiu criar muitas oportunidades. Tem sido um problema desse time aí do Zé Ricardo, né? Cara, o Márcio não mudou o estilo de jogo com o Igor, eu falei isso aqui. E deu resultado. Agora o Vila Nova tem a vantagem do empate no jogo da volta. Se perder por um gol de diferença é pênalti. E esse jogo já acontece agora no final de semana. E o último jogo que rolou foi Manaus 1, Paysandu 0. Cara, falar primeiro sobre a partida e depois falar o que eu penso dos dois times, tá? A partida começou com o Paysandu melhor, tá? Levemente melhor. Logo no iniciozinho quase fez o gol, né? O Nicolas deu um passe bonito pro Robinho. E aí ele cruzou na área e o Vinícius Leite acabou batendo cruzado ali, mas o goleirão defendeu, né? Salvou o Manaus. E aí depois disso, cara, o Paysandu acabou não conseguindo criar muitas chances, tá? E cara, o Manaus conseguiu abrir o placar, tá? Ainda no primeiro tempo, foi pro intervalo na frente do placar. E aí o Paysandu teve que adiantar ali a sua marcação, marcar um pouco mais pressão, pressionar mais. E o Manaus recuou um pouquinho, tentou explorar ali os contra-ataques. Normal, né? Só que, cara, eu falei aqui ontem, cara, o gol foi do Adenilson, né? Eu falei que ele era o principal jogador do Manaus. Ele acabou fazendo esse gol da vitória, tem jogado muito bem ele no Manaus, tem sido muito importante para essa temporada. Então o Manaus ganha um jogo importantíssimo na temporada, que era o jogo mais importante até agora do Manaus na temporada. Analisando o lado do Paysandu, cara, o Paysandu jogou sem um lateral de origem, né? O Biel e o Edilson, os dois estão fora ali, tão doentes, com alguma virose. Mas só que, cara, além desse desfalque que sim, jogou com lateral improvisado, mas, cara, faltou intensidade ao Paysandu, que é um time intenso geralmente. Lembra o que aconteceu no jogo Paysandu e Amazonas na Série C, lá na reta final ali, no quadrangular final, no Mangueirão, e lotada, o Mangueirão lotado, o mosaico lindo, e o Paysandu entrou um pouco devagar. Parece que se repetiu nesse jogo de hoje, né? Às vezes bate isso nesse time do Paysandu, o time criou pouco, acabou não se defendendo tão bem, né? O Manaus teve muitas chances de ampliar o placar ali no contra-ataque. Talvez, né, é complicado eu fazer esse tipo de crítica a um técnico que está todos os dias com os jogadores, e eu aqui analiso de longe, né, assistindo as partidas, né, lendo sobre os jogadores, mas talvez o Hélio tenha vacilado um pouquinho na escalação ontem, só que o Hélio tem muito crédito, né, tem muito crédito, ele tinha desfalques, talvez nesse jogo fosse melhor, talvez mudar o esquema, né, botar 3 zagueiros talvez, ou então, não sei, né? Tô aqui viajando. O Hélio, que é o profissional, né? Ele tem toda a condição de perceber esse tipo de coisa, mas na minha visão, talvez ele tenha errado ali nessa escalação. E agora o Paysandu, para se classificar direto, vai precisar vencer o jogo da volta por 2 gols de diferença, vencendo por 1 gol de diferença. Pênalti, e se o Manaus segurar o empate, dá Manaus. Manaus agora tem a vantagem do empate para passar. Esses 4 jogos vão rolar agora
no final de semana. Então, teremos já a decisão dos 4 semifinalistas neste final de semana. Eu vou cobrir a Copa Verde, vou fazer pré-jogo, vou fazer pós-jogo, então se inscreve aqui no canal se você não está inscrito ainda, se você gostou da minha análise, se inscreve aí, tem muita coisa boa vindo pela frente ali, Série B, Série C, Série A ali ao longo do ano, então se inscreve, deixa a sua curtida nesse vídeo se você gostou aí, muito obrigado pela força, por ter ficado até aqui comigo, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!